Primeira de Reis, capítulo 12. As tribos do norte se rebelam. Roboão foi a Siquém, onde todo o Israel havia se reunido para proclamá-lo rei. Quando Jeroboão, filho de Nebate, soube disso, voltou do Egito, para onde havia fugido do rei Salomão. Os líderes de Israel convocaram Jeroboão, e ele e toda a comunidade de Israel foram falar com Roboão. Seu pai foi muito duro conosco, disseram eles. Alivie a carga pesada de trabalho e de impostos altos que o seu pai nos obrigou a carregar, e então seremos seus súditos leais. Roboão respondeu: Deem-me 3 dias para pensar. Depois, voltem para saber a minha resposta. E o povo foi embora. O rei Roboão discutiu o assunto com os homens mais velhos que haviam sido conselheiros do seu pai, Salomão. O que é que vocês aconselham? Perguntou ele. Como devo responder a este povo? Eles disseram: Se o Senhor estiver disposto a servir este povo hoje e lhe der uma resposta favorável, eles serão seus súbditos leais para sempre. Mas Roboão rejeitou o conselho dos homens mais velhos e pediu a opinião dos jovens que haviam crescido com ele e agora o acompanhavam. O que é que vocês aconselham? Perguntou ele. Como devo responder a este povo que deseja que eu alivie as cargas impostas pelo meu pai? Os jovens responderam: Você deve dizer o seguinte a essa gente que diz que o seu pai foi muito duro com eles e que lhe pede alívio. Meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do meu pai. Sim, o meu pai lhes impôs cargas pesadas, mas eu as tornarei ainda mais pesadas. O meu pai os castigou com chicotes comuns, mas eu os castigarei com chicotes de pontas de metal. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram para saber a decisão do rei, como ele havia ordenado. Roboão lhes respondeu com aspereza, pois rejeitou o conselho dos homens mais velhos e seguiu o conselho dos mais jovens. Disse ao povo: O meu pai lhes impôs cargas pesadas, mas eu as tornarei ainda mais pesadas. O meu pai os castigou com chicotes comuns, mas eu os castigarei com chicotes de pontas de metal. E assim o rei não atendeu o povo. Essa mudança nos acontecimentos foi da vontade do Senhor, pois cumpriu a mensagem do Senhor a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do profeta Aías, de Siló. Quando todo o Israel viu que o rei não iria atender o seu pedido, respondeu: Abaixo a dinastia de Davi. O filho de Jessé nada tem a nos oferecer. Volte para casa, Israel, e você, Davi, cuide da sua própria casa. Então, o povo de Israel voltou para casa. Roboão, porém, continuou a governar sobre os israelitas que moravam nas cidades de Judá. O rei Roboão enviou Adonirão, encarregado dos trabalhos forçados, para restaurar a ordem, mas o povo de Israel o apedrejou até à morte. Quando essa notícia chegou ao rei Roboão, ele subiu rapidamente em sua carruagem e fugiu para Jerusalém. E até hoje, as tribos do norte de Israel se recusam a ser governadas por um descendente de Davi. Quando o povo de Israel soube que Jeroboão tinha voltado do Egito, convocou uma assembleia e o proclamou rei sobre todo o Israel. Apenas a tribo de Judá permaneceu leal à família de Davi. A profecia de Semaías. Quando Roboão chegou a Jerusalém, mobilizou os homens das tribos de Judá e Benjamim,
180.000 dos melhores soldados para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino. Deus, porém, falou a Semaías, homem de Deus: diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo o povo de Judá e Benjamim, e ao restante povo: assim diz o Senhor: não lutem contra os compatriotas, os israelitas. Voltem para casa, pois eu mesmo fiz isso acontecer. Eles obedeceram à palavra do Senhor e voltaram para casa, conforme o Senhor havia ordenado. Jeroboão faz bezerros de ouro. Então Jeroboão fortificou a cidade de Siquém, na região montanhosa de Efraim, e se estabeleceu ali. Mais tarde fortificou Peniel. Jeroboão pensou: se eu não tiver cuidado, o reino voltará à dinastia de Davi. Quando o povo for a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, voltará a ser leal a Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e o proclamarão rei deles. Então, seguindo a recomendação dos seus conselheiros, o rei fez 2 bezerros de ouro. Disse ao povo: é complicado demais ir a Jerusalém para adorar. Veja, Israel, estes são os deuses que tiraram vocês do Egito. Colocou um dos bezerros em Betel e o outro em Dan, nos 2 extremos do seu reino. Isso se tornou um grande pecado, pois o povo viajava até Dan, ao norte, para adorar o ídolo que ficava ali. Jeroboão também construiu santuários idólatras e designou para serem sacerdotes homens do povo que não eram da tribo sacerdotal de Levi. Instituiu uma festa religiosa em Betel no 15º dia do 8º mês, uma imitação da festa celebrada todos os anos em Judá. Ali, em Betel, Jeroboão ofereceu sacrifícios aos bezerros que havia feito e designou sacerdotes para os santuários idólatras que havia construído. No 15º dia do 8º mês, data que ele mesmo tinha definido, ofereceu sacrifícios no altar em Betel. Instituiu desse modo uma festa religiosa para Israel e subiu ao altar para queimar incenso. Capítulo 13. Um profeta condena Jeroboão. Por ordem do Senhor, um homem de Deus, vindo de Judá, foi até Betel e chegou ali quando Jeroboão se aproximava do altar para queimar incenso. Então, por ordem do Senhor, ele gritou: altar! Altar! Assim diz o Senhor: um menino chamado Josias nascerá na dinastia de Davi. Sobre você, ele sacrificará os sacerdotes dos santuários idólatras que queimam incenso aqui. E sobre você serão queimados ossos humanos. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Disse ele: o Senhor anunciou este sinal: o altar se rachará e suas cinzas se derramarão pelo chão. Quando o rei Jeroboão ouviu o homem de Deus falar contra o altar em Betel, apontou para o homem e ordenou: prendam-no. No mesmo instante, porém, a mão do rei ficou paralisada nessa posição e ele não conseguia fazê-la voltar à posição normal. Ao mesmo tempo, uma grande rachadura apareceu no altar e as cinzas se derramaram, exatamente como o homem de Deus tinha dito na mensagem recebida do Senhor. O rei disse ao homem de Deus: por favor, peça ao Senhor, seu Deus, que restaure a minha mão. O homem de Deus orou ao Senhor e a mão do rei foi restaurada, e ele
pôde movimentá-la novamente. Então o rei disse ao homem de Deus: Venha ao palácio comigo e coma alguma coisa, e eu lhe darei um presente. Mas o homem de Deus respondeu a Jeroboão: Mesmo que o rei me desse metade de tudo o que possui, eu não o acompanharia. Não comeria, nem beberia coisa alguma neste lugar, pois o Senhor me ordenou: Não coma, nem beba coisa alguma enquanto estiver lá, e não volte pelo mesmo caminho por onde foi. Então ele partiu de Betel e voltou para casa por outro caminho. Acontece que morava em Betel um profeta idoso. Os seus filhos foram até ele e lhe contaram o que o homem de Deus havia feito em Betel naquele dia. Também contaram ao pai o que o homem de Deus tinha dito ao rei. O profeta idoso lhes perguntou por onde ele foi. Eles mostraram ao pai o caminho por onde o homem de Deus tinha ido. Selem o jumento, disse o profeta idoso. Eles selaram o jumento para o pai e ele o montou. Foi atrás do homem de Deus e o encontrou sentado debaixo de uma árvore grande. Perguntou-lhe: Você é o homem de Deus que veio de Judá? Sim, sou eu, respondeu ele. Então o profeta disse ao homem de Deus: Venha para casa comigo e coma alguma coisa. Não posso ir com você, respondeu ele. Não tenho permissão para comer nem beber coisa alguma neste lugar, pois o Senhor me ordenou: Não coma nem beba coisa alguma enquanto estiver lá, e não volte pelo mesmo caminho por onde foi. O profeta idoso, porém, respondeu: Também sou profeta como você, e um anjo me deu esta ordem da parte do Senhor: Traga-o para casa com você, para que ele coma pão e beba água. No entanto, estava mentindo. Eles voltaram juntos, e o homem de Deus comeu e bebeu na casa do profeta. Então, enquanto estavam sentados à mesa, veio uma ordem do Senhor ao profeta idoso. Ele falou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá. Assim diz o Senhor: Você desafiou a palavra do Senhor e desobedeceu a ordem que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Voltou a este lugar e comeu e bebeu, onde ele lhe disse que não comesse nem bebesse. Por isso o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Quando o homem de Deus terminou de comer e beber, o profeta idoso selou o seu próprio jumento para ele, e o homem de Deus partiu. Enquanto estava a caminho, apareceu um leão e o matou. O seu corpo ficou na estrada, com o jumento e o leão parados ao lado dele. Algumas pessoas que passaram viram o corpo estendido ali, com o leão parado ao lado dele, e deram a notícia em Betel, onde morava o profeta idoso. Quando o profeta que o trouxe de volta soube do que havia acontecido, disse: É o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. O Senhor cumpriu a sua palavra ao fazer que o leão o atacasse e o matasse. Então o profeta disse aos seus filhos: Selem o jumento para mim. Eles selaram o jumento e o profeta foi e encontrou o corpo estendido na estrada. O jumento e o leão ainda estavam parados ao lado dele. O leão não havia comido o corpo, nem atacado o jumento. O profeta colocou o corpo do homem de Deus sobre o jumento e o levou de volta à cidade para lamentar por ele e sepultá-lo. Pôs o corpo em sua própria sepultura e lamentou por ele, exclamando: Ah, meu irmão! Depois de sepultá-lo,
o profeta disse aos seus filhos: quando eu morrer, enterrem-me no túmulo onde está sepultado o homem de Deus. Ponham os meus ossos ao lado dos ossos dele, pois a mensagem que o Senhor ordenou que ele proclamasse contra o altar em Betel e contra os santuários idólatras nas cidades de Samaria certamente se cumprirá. Mesmo depois disso, Jeroboão não se arrependeu dos seus maus caminhos. Continuou a nomear sacerdotes dentre o povo comum. Qualquer um que desejasse podia se tornar sacerdote dos santuários idólatras. Com isso, por causa desse pecado, a dinastia de Jeroboão foi eliminada da face da terra. Capítulo 14. A profecia de Aías contra Jeroboão. Por esse tempo, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente. Jeroboão disse à sua esposa: ponha um disfarce para que ninguém reconheça que você é minha esposa, e vá a Siló falar com o profeta Aías, o homem que me disse que eu seria rei sobre este povo. Leve para ele um presente de 10 pães, alguns bolos e uma vasilha de mel. Ele lhe dirá o que acontecerá com o menino. A esposa de Jeroboão foi à casa de Aías em Siló. Ele já estava velho e não podia mais enxergar. O Senhor, porém, tinha dito a Aías: a esposa de Jeroboão virá aqui, fingindo que é outra pessoa. Perguntará a respeito do filho dela, pois ele está doente. Transmita-lhe a resposta que eu darei a você. Quando Aías ouviu os passos dela junto à porta, disse: entre, a esposa de Jeroboão. Por que é que finge ser outra pessoa? Tenho más notícias para você. Leve a seu marido, Jeroboão, esta mensagem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o exaltei dentre o povo e o fiz líder de Israel, meu povo. Arranquei o reino da família de Davi e o entreguei a você. Mas você não tem sido como o meu servo Davi, que obedeceu aos meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, e sempre fez o que me agrada. Você pecou mais que todos os que vieram antes. Fez para si outros deuses e me enfureceu com seus bezerros de ouro. Sim, você me deu as costas. Por isso, trarei desgraça sobre a sua família e destruirei todos os seus descendentes do sexo masculino em Israel, tanto escravos como livres. Queimarei a sua dinastia como se queima lixo, até que tenha desaparecido. Os membros da família de Jeroboão que morrerem na cidade serão comidos pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelos abutres. Eu, o Senhor, falei. Então Aías disse à esposa de Jeroboão: volte para casa. Quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. Todo o Israel lamentará a morte dele e o sepultará. Ele será o único membro da sua família que terá um sepultamento digno, pois esse menino é o único de toda a família de Jeroboão, da qual o Senhor, o Deus de Israel, se agradou. Além disso, o Senhor levantará um rei sobre Israel, que destruirá a família de Jeroboão. Isso acontecerá hoje, agora mesmo. O Senhor sacudirá Israel como a corrente de água agita as canas de junco. Arrancará os israelitas dessa boa terra que deu aos seus antepassados e os dispersará além do rio Eufrates, pois enfureceram o Senhor com os postes que levantaram para adorar a deusa Azerá. Ele abandonará Israel, porque Jeroboão pecou e fez Israel pecar com ele.
Então a esposa de Jeroboão voltou a Tirza e o menino morreu no instante em que ela entrou em casa. E todo o Israel o sepultou e lamentou por ele, conforme o Senhor havia anunciado por meio do profeta Aías. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, as guerras e o modo como governou estão registados no livro da história dos reis de Israel. Jeroboão reinou em Israel por 22 anos. Quando morreu e se reuniu aos seus antepassados, o seu filho Nadab foi seu sucessor. Roboão reina em Judá. Enquanto isso, Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. Tinha 41 anos quando começou a reinar e reinou por 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel, como lugar para o seu nome. A mãe de Roboão era uma mulher amonita chamada Naamá. O povo de Judá fez o que era mau aos olhos do Senhor e provocou a sua ira com os pecados que cometeu, pois foram ainda piores que o dos seus antepassados. Construíram santuários idólatras e levantaram colunas sagradas e postes de Azerá em todos os montes e debaixo de toda a árvore verdejante. Havia até mesmo prostitutos cultuais por toda a terra. O povo imitava as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu e atacou Jerusalém. Saqueou os tesouros do templo do Senhor e do palácio real. Roubou tudo, incluindo os escudos de ouro que Salomão havia feito. Mais tarde, o rei Roboão fez escudos de bronze para substituí-los e os confiou aos oficiais da guarda que protegiam a entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas levavam os escudos e em seguida os devolviam à sala da guarda. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão e tudo o que ele fez estão registados no livro da história dos reis de Judá. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Quando Roboão morreu, foi sepultado com os seus antepassados na cidade de Davi. A sua mãe era uma mulher amonita chamada Naamá. O seu filho Abias foi seu sucessor.